Seja bem-vindo ao FLAM Podcast, nosso ambiente de conversa teológica, da gente refletir em torno da mesa com amigos sobre temas e temáticas teológicas. Olá, Vitor, tudo bem? Tudo bom, Fábio, e você? Graças a Deus, bem. Pastor Edilson Motelho, seja muito bem-vindo ao FLAM Podcast. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. A gente vai conversar muito sobre missões transculturais, mas antes quero agradecer à Igreja Batista Urbana, que cede espaço para nós fazermos aqui as nossas reflexões. Vitor, nosso Instituto Jovens da Verdade, como é que está? Nós temos um curso já à disposição, né? Então, para quem quer uma formação básica em teologia, são dois públicos que eu geralmente falo. Para quem quer uma formação básica em teologia e quer colocar os primeiros tijolos sem deixar lacunas, nós temos a formação básica de teologia. E para você que talvez já tenha algum conhecimento, mas você sente que algumas lacunas ficaram, é bastante interessante também o nosso curso de formação básica em teologia do Instituto JV. Agora, a gente está preparando o terreno para ter uma oferta maior de cursos dentro do Instituto. Logo mais a gente vai ter aí preparado para você apologética também, então para você que quer entender melhor a razão pela qual você crê e saber defender isso, a gente vai ter também logo mais. Maravilha, muitas novidades vêm aí para o Instituto JV e é interessante porque esse curso, para mim, ele preenche uma lacuna que acontecia, não só em termos de formação, mas inclusive em termos de oferta de cursos com relação à FLAM. Porque a FLAM, ela tinha como público-alvo pessoas que queriam graduação ou pós-graduação, né? O Instituto JV, ele cobre uma lacuna grande. Eu diria, Fábio, que é o seguinte, com a popularização do estudo teológico de internet, tem muita gente interessada que vai por aí e entra no YouTube, descobre um, descobre outro. Quando eu e você estudamos, quando o pastor Edilson começou a estudar, a gente não tinha tanta coisa traduzida para o português de literatura também. Então, hoje, com a Amazon, com muita gente dominando a língua inglesa também, dá para ter acesso a muita coisa sem entrar num curso de graduação. O que eu sinto falta quando eu vejo essas pessoas e converso com essas pessoas? O que eu identifico que parece que não tem? Parece que aquilo não está organizado. O aluno de seminário, quando ele termina os 4 anos de graduação, ele teve uma organização curricular em que ele colocou as coisas nos seus devidos lugares. Por isso que eu uso a ilustração dos tijolos e das lacunas. Porque o seminário ele vai fazer isso. Ele vai te ensinar a colocar o conhecimento correto no lugar correto. Teologia bíblica de um lado, teologia sistemática de outro, onde as duas conversam, qual a interdependência entre elas, como que isso pode informar a teologia mais prática, homilética, por exemplo. Agora, se você está tateando o mundo da teologia, pega um livro aqui, pega outro livro acolá, como que eu organizo esse conhecimento? Esse curso tem como objetivo pegar esse conhecimento espalhado e te ajudar a organizar, que é algo que o seminário faria com você em 4 anos. Bom, em 4 anos eu não vou dar todo o conhecimento que você adquiriria num seminário. Em alguns meses de formação online, eu não vou te dar todo o conhecimento que você adquiriria no seminário. Mas a organização curricular, a compreensão de como essa organização curricular acontece, isso dá para fazer. Sim. Então a gente organiza as ideias. Você vai ter um mapa mental de como o mundo da teologia funciona. Maravilha. E se você ficou interessado, eu vou deixar o link aqui, tanto do como é que você acessa o site do Instituto Jovens da Verdade, quanto também o Instagram, para você ter acesso às novidades aí do Instituto JV. Inclusive, se me permite, claro, professor Fábio, essa organização que o Instituto oferece tem uma vantagem, que é mostrar ao aluno a possibilidade dele escolher uma área da teologia que pode guiá-lo no seu estudo, né?
Então, nessa organização, ele pode ter contato com a teologia histórica, os livros, ou ele pode ir para a missiologia, ou ele pode ir para a história, ou para a teologia dogmática. Então, isso, você apresentando um resumo, a suma do campo que você tem, pode guiar o aluno, pode ajudá-lo a identificar qual é o chamado, qual é a paixão que ele tem, por onde que ele vai caminhar, o que chama mais atenção. Acho que isso é importante também. Maravilhoso. Professor, queria que você se apresentasse, né, quem você é, família, percurso acadêmico. Bem, eu sou atualmente pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Utinga, aqui em Santo André. Eu faço parte dos dinossauros dos Jovens da Verdade. Comecei lá em 73, né? Cheguei aqui no início de fevereiro, já tinha um acampamento do carnaval, e meu tio Eliel já me levou para lá e eu já caí naquele negócio. Então o JV faz parte da minha história. Não vou dizer que foi lá o meu chamado foi numa viagem com Vencedores por Cristo. Mas, de fato, a convivência naqueles anos com o Jovem da Verdade, com quem eu tive, evidentemente, muito mais participação, foi determinante para o meu ministério, né? Então, eu me formei bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano Independente. Depois de alguns anos no ministério, eu fiz um mestrado lá no Andrew Jumper, na área de teologia do Antigo Testamento. E alguns anos depois, eu consegui uma bolsa de estudos para o PhD na Northwest University, na África do Sul, em Potchefstroom, e terminei esse doutorado em 2020. E eu me lembro que o meu orientador, o professor Flip Weiss, que me acompanhou até o final, ele, numa entrevista que nós tivemos, para que ele pudesse considerar me aceitar como aluno, né? Ele disse assim: Edilson, você é mestre em Antigo Testamento, por que você veio para a missiologia, né? Aí eu falei: olha, professor, eu pensei na missiologia de uma forma que eu pudesse ajudar a minha igreja a se envolver com a grande comissão, né? Eu não estou dizendo que eu não posso fazer isso com o Antigo Testamento, né? Mas eu acho que eu posso ser mais útil, né? E ele disse: gostei da sua resposta, vou te ajudar. E realmente ele me aceitou, até porque eu trabalhei um tema que era muito querido para o coração dele, que eram os pequenos grupos. Então eu desenvolvi uma pesquisa sobre como o pequeno grupo, o papel do pequeno grupo, da pequena comunidade, exerce na revitalização da igreja presbiteriana aqui no Brasil, né? E eu fiz uma pesquisa em 4 igrejas. E foi nessa caminhada que eu passei a conhecer o mundo. Missiologia é um mundo que não sei se dá para você alcançar numa vida, né? Mas é um mundo que eu estou começando a conhecer e pensando no propósito inicial, que era fazer com que a igreja fosse mais ativa. Nisso me ajudou muito. Então, esse é o meu trabalho. Fui convidado para cuidar de uma das áreas do curso de educação à distância da FLAM, pelo professor Fábio, e estou no começo dessa carreira que eu acho que é bastante interessante. Me sinto privilegiado de maravilha. estar com vocês. E o tema hoje é sobre missões transculturais. Como é que a gente poderia entender melhor essa temática? Eu estava pensando como responder essa pergunta, sabe, professor Fábio? Porque se a gente for olhar, em um certo sentido, toda missão é transcultural. E eu explico por quê. Os nossos pais, quando estavam no Jardim do Éden, eles viviam num mundo. Era o mundo de Deus. As regras de Deus, a palavra de Deus, a comunhão com Deus, os mandatos da criação davam aos nossos pais toda a condição de não só cuidarem do jardim, mas como eles se relacionavam com Deus.
o pecado pôs fim a esse relacionamento franco, eles tinham esse contato diário com o Criador. E a partir do momento que eles foram expulsos de lá, eles perderam aquele mundo, aquela cultura. O jardim era o jardim de Deus, né? Ali era o reino de Deus, embora lógico que o reino é a criação toda, mas ali era o dele. Então, a partir do momento que os nossos pais foram expulsos e que uma outra cultura começou a se desenvolver na raça humana, então o resgate da raça humana passa por esse processo de trazê-la para a cultura do jardim. Então, em certo sentido, toda missão é uma missão transcultural, porque, na verdade, a gente está trazendo a cultura do reino de Deus para a raça humana que se distanciou de Deus. Então, é transcultural dentro de uma cultura, né? Brasileiro evangelizando o brasileiro é uma missão transcultural, em certo sentido, né? Ainda mais no Brasil, né? Com essa gama de cultura que nós temos, né? Exatamente. Então você pode... o estado de rebeldia, de rebelião, de separação entre o ser humano e Deus mostra que o caminho da missão sempre passa pela transculturação, porque a gente está trazendo a cultura do reino, dos céus, para a vida do ser humano que se distanciou e se separou do nosso Pai. Então, trazer a mente de Deus, os valores de Deus, trazer os princípios eternos de Deus para a vida do ser humano é uma outra cultura. A gente está trazendo a cultura divina para o mundo terreno. Então, em certo sentido, tudo é transcultural. E é interessante, né, quando o professor Edilson fala sobre trazer esses princípios, que é uma transculturalidade, o exercício do exegeta na hermenêutica também é transcultural, né? Quando alguém resolveu articular teologia com linguagem, ele já colocou cultura ali, né? Então, escolhemos uma língua para fazer teologia. Ao escolher uma língua, tem cultura. Quando essa língua não é a mesma do texto bíblico, você tem transculturalidade. E aqui eu nem estou levando em consideração a dimensão transcendental do que a teologia trata, a dimensão da alteridade, do outro que é Deus em contato com o ser humano, pensando se a gente fosse tratar aqui como cientista da religião. Nem estamos falando do aspecto teológico transcendental da coisa. Vamos colocar a teologia debaixo de um microscópio e, como cientista da religião, se distanciar do nosso objeto de estudo e olhar para ela tal qual ela é? Bom, tal qual ela é, eu tenho uma comunidade cristã que tem os seus primeiros concílios, na sua maioria, em latim e grego, mas um grego cada vez mais latinizado, e depois só em latim, articulando a respeito de um Deus que se revelou por meio de um texto que foi escrito em hebraico e depois um pouco em grego. Só aí a gente já tem transculturalidade, interculturalidade, diálogo intercultural. Às vezes não é só diálogo intercultural, às vezes é supressão de determinados aspectos culturais. Daí, por exemplo, que a teologia do século XX, em vários dos seus aspectos, tenta resgatar ou buscar novamente elementos hebraicos da vida bíblica e da vida da igreja do primeiro século, que se perderam no processo desses diálogos culturais que foram acontecendo na história da igreja. Então, a gente vai observar isso na missiologia, a gente vai observar isso na exegese, na hermenêutica, tanto na teologia do Antigo Testamento, quanto na percepção de quem era Jesus.
A terceira busca pelo Jesus histórico tem essa tônica. A nova perspectiva sobre Paulo tenta trazer um pouco disso. Então, quando a gente fala em interculturalidade, transculturalidade no mundo da hermenêutica e no mundo da exegese, é simplesmente falar sobre o que aconteceu nesse campo a partir da década de 60. Da década de 60 para cá, essa é uma discussão quente no mundo que a gente, no mundo da teologia, do pessoal da Torre de Marfim e tal. Nem sempre dialogando com o pessoal da missiologia, deveria acontecer. É muito bom ver alguém de Antigo Testamento dialogando com a missiologia, né? Mas mesmo o pessoal da Torre de Marfim, mesmo o pessoal da teologia de gabinete, de sala fechada do departamento para escrever artigo para publicar, mesmo esse pessoal, por causa dessas questões, acaba tendo que trabalhar com a questão da interculturalidade e da transculturalidade. Mais do que isso, teologia cristã, ela é proselitista. Não tem como escapar disso. Tem gente que tenta fazer escapar, mas não tem jeito se você for honesto com a maneira como o cristianismo se inicia. Então, quando você vai fazer teologia cristã, levando em consideração como o cristianismo se inicia, de pronto você tem uma figura divina judaica que está dizendo: eu sou rei de todas as nações. Então não tem muito como escapar. Não tem como escapar disso, como não tem como escapar de você lidar com quão anti-imperial é essa proposição. Sem dúvida. Não, maravilha. Antes da gente entrar na questão do Antigo Testamento, da missiologia no Antigo Testamento, essa perspectiva também da transculturalidade, também a gente muitas vezes, quando a gente fala sobre missão transcultural, a gente pensa só no id, né, o indo, né, saindo da igreja para fora. Mas essa perspectiva também ajuda um pastor de igreja na questão das gerações, porque hoje há várias culturas impregnadas na igreja, uma cultura mais jovial, uma cultura dos mais velhos. Você tem uma transculturalidade também dentro de uma mesma igreja, né? Essa perspectiva da missão transcultural também ajuda o pastor na sua pastoralidade? Eu acho que antes da gente pensar na importância da missão transcultural, é necessário que o pastor da igreja local entenda o papel missional da sua igreja. Porque houve um período, e eu vivi muito esse período nos anos 80, né? Quando aquelas conferências de missões na Igreja Batista aqui de Santo André, na igreja do Edson Queiroz, eu era pastor juntamente com o reverendo Oswaldo Prado Filho lá no Ipiranga, e a gente recebeu muito encorajamento daquelas conferências do Edson Queiroz aqui. Saudoso São. E aí o pessoal do Morumbi, né, a Igreja Batista do Morumbi também fazendo isso, nos encorajou muito lá no Ipiranga. E eu acho que naqueles anos, os anos 80, 90, foram os anos em que a igreja brasileira, de alguma maneira, se apaixonou pelo tema da missão transcultural, né? E parecia a ideia de que se você não tinha um conselho de missões na igreja, se você não tinha um missionário transcultural que tivesse no mundo muçulmano, ou na África, ou na qualquer outra parte, você não era uma igreja saudável, né? E é interessante que muitas igrejas faziam um grande esforço, porque não se faz isso com o pé nas costas, né? Tem que fazer um esforço para levantar recursos, para enviar um missionário, a sua família, para uma outra cultura. Mas às vezes essas igrejas tinham uma favela bem pertinho, que eles nunca tinham tido contato nenhum. Então, ao longo do tempo, essa paixão foi arrefecendo
E as igrejas não conseguiram repensar o seu papel onde eles estavam, né? E qual era o papel que Deus tinha estipulado para elas, colocando-as no lugar onde elas estavam. Então eu penso que antes da gente discutir transculturalidade, mesmo que eu tenha dito que toda missão é transcultural, a igreja precisa entender o seu papel na comunidade. Porque mesmo que ela não consiga mandar, não tenha recursos para mandar um missionário para um outro país, uma outra cultura, mesmo que ela seja aqui mesmo no Brasil, não isenta essa igreja de ter um relacionamento, de levar o evangelho para o seu entorno, de se envolver com as questões que estão em volta dela. Pois é, foi para isso que Deus a colocou ali, né? Então, eu penso que o maior desafio hoje para a igreja no século XXI é entender o seu papel dentro da comunidade. E nesse sentido, uma igreja de gerações integradas, que tem os velhos, que tem os adultos e tem os jovens e as crianças, isso é importante para que ela comunique a pessoa de Cristo de uma maneira integral para a sua comunidade, para o seu entorno, né? A igreja precisa da experiência dos velhos, mas ela precisa da coragem dos novos, porque quando a gente tem 18 anos, a gente faz coisas que a gente nunca vai fazer com 30. E coisas que a gente faz com 30 não faz mais com 60. Então, tudo na vida é esse equilíbrio entre a força e a sabedoria de fazer as coisas. Eu penso que o maior desafio do nosso tempo é no meio dessa invasão monocultural de que a igreja louvorzão, música e tal, a gente precisa resgatar, né? Resgatar esse papel da igreja missional. A gente é luz no meio da escuridão, a gente é sal e luz no meio de uma geração perversa, mas a nossa missão não termina quando a gente chega aqui. A nossa missão não está aqui, ela está lá. Então, o papel do pastor é conscientizar a igreja de que ela foi chamada para levar, é o ID, né? E o ID começa no seu quarteirão. É interessante, né? É interessante, né, Vitor? Porque tudo isso que o pastor Edilson está trazendo era a discussão de 74 de Lausanne, né? Porque havia duas referências ali, né? O do movimento de crescimento de igrejas pelas unidades homogêneas de crescimento e por Peter Wagner lá tudo, e René Padilha e todo o movimento latino-americano que propunha uma terceira força em heterogênea. Lausanne. Eu acho que tem uma terceira força em Lausanne que talvez ela coadune com o princípio da unidade homogênea, mas você tem uma força grande também do evangelismo de cruzada ou de estádio, que no seio do Billy Graham, exato. Acho, quando o professor menciona, por exemplo, o Edson aqui de Santo André, a influência de Billy Graham nesse ambiente batista aqui no Brasil é descomunal e positiva, a ponto de fazer uma grande mobilização missionária dentro de um país de terceiro mundo. A gente está falando aí de um Brasil da hiperinflação, sonhando com envio missionário para outras nações. Cara, isso é sobrenatural, isso não é pouca coisa. Então, às vezes, a gente faz uma crítica bem devida ao princípio da unidade homogênea, que foi o que imperou no Brasil. É a mega igreja de consumo, com todos os seus problemas. A gente faz uma crítica bem devida a uma evangelização que, às vezes, é vazia do discipulado. O cara fez a oração com você no estádio. Essas críticas são bem-vindas, mas há um lado a ser admirado do que essas forças que estavam em Lausanne trouxeram, e a gente, com a nossa crítica latino-americana, às vezes quer fazer parecer que essas forças precisam ser descartadas. Às vezes a gente quer fazer parecer com que elas devam ser descartadas, e isso é um problema.
Por outro lado... Só uma questão. E nós, como faculdade que está debaixo do guarda-chuva da Missão Jovens da Verdade, nós somos frutos disso. Exato. Porque a Missão Jovens da Verdade, Mocidade para Cristo, né, várias vencedores por Cristo, nasceram tudo nessa época. E fruto dessa miscelânea teológica que traz consigo, ao mesmo tempo, Billy Graham e ao mesmo tempo John Stott. Exato. Então, e não deveria ser assim mesmo, a multiforme graça de Deus. Agora, eu acho que o professor traz para a gente uma contribuição muito grande de entender a missionalidade como resposta ao problema de fé do nosso tempo. Sem resolver determinados problemas de fé, a gente não tem o sobrenatural para sustentar esse missionário transcultural que a gente sonha nas culturas não engajadas, nos povos não alcançados, nos países perseguidos. Não é que a gente não queira missões nesses lugares, a gente quer. Só que a igreja que não está fundamentada no seu ambiente local não tem estrutura, e a gente nem está falando aqui de estrutura financeira, não tem estrutura teológica, de discipulado, para sustentar esse cara no lugar de perseguição. Essa pessoa no ambiente que ela tem que traduzir evangelho, não é nem traduzir Bíblia, é traduzir evangelho para depois traduzir Bíblia, etc. Então, quando a gente fala do ID, o ID é dado, ele é concedido à igreja num episódio de crise de fé. Então você tem os discípulos se encontrando com Jesus, Jesus diz para eles, olha, vão para o lugar que a gente marcou. Isso Jesus já ressurreto, falando para os 11, porque Judas não estava mais na jogada. Então Jesus fala para os 11, vão para o monte que eu vou mostrar. Eles vão. Já tinham visto Jesus ressurreto, já tinham visto todos os milagres, já tinham visto cruz e ressurreição. Eles se encontram com Jesus. Aí diz o texto lá em Mateus 28. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. E aí Jesus fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Ou seja, diante da crise de fé daqueles apóstolos, diante da crise de fé daqueles discípulos, a resposta de Jesus é, seja missional. A gente está cantando muita música, fazendo bastante worship, sendo contextual pra caramba, com igrejas dos mais variados tipos. Se não tiver missionalidade, a gente vai cair num ciclo de crise de fé. Se não tiver discipulado das nações, a gente vai cair num ciclo de crise de fé. Se a gente não começar a se conscientizar de que, e é exatamente o que o pastor trouxe, exatamente o que o professor trouxe, se a gente não começar a se conscientizar, tudo bem trazer a galera para dentro e fazer festa, show de bola. Essas pessoas precisam perceber que da rua para fora elas são missionárias. Quando a igreja se conscientiza disso, beleza, aí a gente vai ver no seio da igreja um ou outro falando assim, cara, eu acho que eu tenho um chamado. Tem povos ribeirinhos ali que precisam. Ou tem determinada tribo que ainda não tem a Bíblia na língua dela. Ou, não, tem uma geração perdida, eu preciso trabalhar com jovens, e o cara vai trabalhar com Mocidade para Cristo, ou com Jocum, ou com Jovens da Verdade, por que não? E aí, eu só queria abordar um detalhe que o professor Vitor falou, que é o seguinte, a ideia de a igreja ser transcultural sem ser missional, de alguma maneira é um conforto para algumas pessoas que não têm, que vivem com um pé na igreja e um pé no mundo, assim, né? Mas como elas estão contribuindo para missões, e elas sabem que o dinheiro delas é que manda o missionário para o outro lado do mundo, parece que, pô, eu já fiz minha parte.
E aí você tem igrejas que têm um programa missionário significativo, importante, com 4, 5, 6, 10, 15, 20 pessoas trabalhando no exterior. Mas você vê o testemunho da igreja é muito fraco, porque as pessoas se escoram nisso, elas perderam de vista que a missão é em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins do mundo. Então, se eu estou pagando para alguém nos confins do mundo, para que eu tenho que me importar com o meu vizinho, com minha família, né? Então, parece que, de certa maneira, essa visão transcultural que focou só no envio de missionários para fora, dava uma tranquilidade para a pessoa não se sentir responsável de viver a cultura do reino dentro da sua família, da sua igreja, do seu trabalho. Não só viver a cultura, mas levar essa cultura de Cristo para os seus próximos, né? O resgate de que você precisa ser missionário dentro da sua casa, dentro do seu condomínio, dentro da sua empresa, é que faz com que a igreja tenha saúde espiritual para não só mandar o missionário, mas ir junto com ele. Mandar o missionário é só parte do trabalho da igreja enviadora. Ela tem que ir junto, ela tem que participar dos desafios, ela tem que entender. Às vezes o missionário chega lá e assim, olha, irmãos, eu preciso de um carro, porque a missão que tinha um carro escolheu todo quebrado e a gente precisa pegar a pessoa. Aí alguém lá na igreja mãe diz assim, mas esse cara já tem dinheiro demais, não vai ter que comprar carro. Isso acontece quando a igreja não vai junto. Ela manda o cara, ela está pagando o missionário, mas ela não está na missão. Ela foi envolvida com a ideia de que se eu mandar um missionário para fora, vai estar tudo bem. Mas ela não trabalhou o seu papel, a sua missionalidade. Então é um grande desafio para nós resgatar isso. A gente precisa ser cristão em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o desafio que eu penso. Me parece, professor, que essa é uma relação que precisa ser ao mesmo tempo de missionalidade e parceria missionária e também de amizade, né? A gente não deixa um amigo passar necessidade. A igreja de Filipos não vai deixar Paulo como um amigo que é. Manda ele para Afrodito, né? Exatamente. Então, assim, se torna uma relação de desencargo de consciência, talvez de alívio de culpa, e talvez até, eu acho que pior do que essas duas, uma relação de chefe-funcionário. Em alguns casos. Sem dúvida, a gente que passou sabe muito disso. Em alguns casos se torna uma relação de chefe-funcionário. Com certeza. Quando se torna essa relação de chefe-funcionário, aí a gente escuta falar daquelas histórias às vezes tenebrosas e, pior, esse missionário ele volta para a igreja e o testemunho que ele dá é um testemunho que apavora toda a igreja a respeito do que é o campo missionário. E assusta eventuais pessoas que têm um chamado, que poderiam entender o lado maravilhoso, o lado extraordinário das transformações, dos testemunhos, apesar das muitas lutas, apesar das muitas dores. Sempre vai ter um morro para você subir. É muito trabalho, é muita luta, é muita dor, mas são testemunhos extraordinários que fazem com que os nossos jovens se apaixonem por missões. Só que, se a gente não tem uma relação de amizade com os nossos missionários, a gente corre o risco de chamá-los de volta, e quando eles vierem de volta, a privação foi de tal ordem que eles assustam as nossas novas gerações. Que é tudo que a gente não quer que aconteça. Porque quando a nova geração, que é quem tem coragem, com 18 anos a gente faz as coisas que com 30 a gente não faz. Quando a nova geração é a geração que está assustada, aí você... não tem pé, deu... É interessante, né? Você conheceu os meus jovens, os jovens da minha igreja? E é interessante porque a ITA tinha um perfil de enviar recursos. A gente... tem lá os nossos missionários, que a gente manda os recursos mensalmente. E é interessante porque é injusto
muitas vezes essa análise pragmática de resultado, né? Falou assim, ó, tô mandando recurso, quanto que isso dá de resultado, né? Mas tem sido interessante, e aqui a gente está celebrando mesmo o mês de julho que os jovens lá fizeram, porque enquanto eu estava na África lá com uma questão missionária, tinha uma equipe dos nossos jovens na aldeia em Mato Grosso do Sul, tinha outro grupo em Roraima, em outro grupo que estava no interior de São Paulo, também esse aqui como equipantes, né? Então, os jovens todos espalhados aí em missões. E é interessante que o relato, né, deles voltando, falando sobre missões, é que eles já estão programando para as férias de janeiro e de julho outras viagens missionárias, que agora não depende mais de mim, né, de coordenar. Eles mesmos estão se encantando. Mas nessa perspectiva, de estar junto com os missionários que a gente ajuda. Então, e aí muda a perspectiva, porque a amizade, o relacionamento de você sentar junto, saber o que é a realidade que ele vive, calçando os sapatos, né, de quem está lá na missão, muda totalmente. Inclusive, Fábio, se me permite contribuir nessa colocação sua, a falta desse... E alguns jovens estão se despertando para serem missionários. Médicos e missionários. A falta desse processo, dessas viagens de curta duração, foi a responsável por muitas vocações que foram interrompidas poucos anos depois. Por exemplo, lá em nossa igreja, naquela época, né, nos anos 90, lá na Igreja Presbiteriana Independente do Ipiranga, que era uma igreja que teve durante muito tempo um envolvimento muito importante na área de missões, né, transculturais, mandando... Mas a nossa experiência foi o seguinte: você fazia uma conferência, isso aconteceu não só na nossa igreja lá, mas em outras igrejas. Você fazia uma conferência, trazia missionários experientes para despertar a igreja. Em algum momento a gente fazia o desafio para quem queria se entregar ou consagrar sua vida para a obra missionária. E ali no meio daquela igreja, 2, 3, 4 tomavam essa decisão e realmente se apresentavam para uma agência, e meses depois ela estava no campo. Agora você imagina uma pessoa que é normal, um crente que vai na igreja, vai à escola dominical, vai ao culto, se envolve com uma coisinha aqui, e de repente ele está num outro país, numa outra cultura, numa outra língua, num outro mundo, outra cosmovisão, sem ter tido essas viagenzinhas de fim de semana ou de 10 dias, de 15 dias. Aí você pega uma pessoa que está aqui, ela tem um chamado, ela passou uma experiência, não está desfazendo isso, ela teve um chamado, meses depois ela estava no campo. Qual a chance de dar certo? Muito pouca mesmo. Então, as melhores experiências são de pessoas que faziam na igreja local, que tinham uma atividade missional ou evangelística corriqueira, e Deus levou para outro campo. Então, isso que você está falando, de que enquanto você estava lá, os garotos estavam... Esse eu acho que é o processo mais saudável de descobrir vocações e de mandar pessoas que tiveram no campo, viram como é e que se identificaram com aquilo, lógico, sem esquecer de uma boa preparação, porque realmente não é... eu tenho lido alguns autores que dizem: você nunca faz, não existe uma contextualização perfeita, você nunca vai deixar de ser quem você é. Por mais que você ame a cultura para onde você nunca vai conseguir ser eles, né? Só quem fez isso foi Cristo, né? Ele foi perfeito nesse sentido. Então, a importância dessas viagens, de pastores encorajarem seus jovens, né, a participarem de projetos de curta duração, mas que dê a eles a ideia do que é o plano missionário de Deus, a missão de Deus. Os jovens têm participado bastante da Missão Sal com Paulo Capelletti, né? Então, e tem sido muito enriquecedor. Agora,
você falou do preparo, como é que é a missão no Antigo Testamento? Porque muitas vezes quando a gente fala sobre missão, as pessoas pensam logo em Mateus 28, 18 a 20, como se começasse no Novo Testamento, né, a missão. Tem missão no Antigo Testamento? A Missio Dei está lá. Essa tá. A de Israel é mais complicado, né? Deus quando chamou Abraão, fez a promessa de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Mas quantas famílias Abraão abençoou? Só a dele, né? A bênção veio para Isaac, Isaac veio para Jacó, Jacó para os seus 12 filhos, que foram as 12 tribos que compuseram o povo, que Moisés resgatou do Egito e aí transformou no povo da aliança. Deus sempre deixou muito claro que ele tinha chamado Israel para ser luz entre as nações. Mas eles sempre tiveram dificuldade de entender isso. Sempre tiveram muita dificuldade. A ideia da missão transcultural é estranha, é uma ideia de outro mundo, não é do nosso. É a ideia do outro mundo. Então, não obstante Deus tenha dado a Israel todas as condições, né? O Salmo 67 fala, né? Seja Deus gracioso para conosco, e mostrando que toda a bênção de Deus é para que eles servissem de inspiração, servissem de testemunho para as outras nações, né? Mas Israel sempre teve muita dificuldade, né? A gente vê isso na vida do profeta Jonas, né? Deus que queria salvar aquele povo e salvou contra gosto do profeta, né? Escolheu o pior sermão que ele tinha, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Eu fico pensando, que esperança uma missão, uma mensagem dessa, de tantas coisas que Jonas podia ter dito, né? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A contragosto do profeta, e surpreendente, a graça de Deus veio e o rei se converteu, proclamou o jejum e Deus salvou aquela geração. Mas foi por dificuldade, sim. Agora, Deus sempre fez a missão, desde o começo. O missionário sempre foi Deus. E ele sempre, mesmo que Israel não entendesse, ele ia disse que ele faria um altar no meio do Egito. Então você vê que o amor de Deus pelas nações sempre existiu. É que o missionário era ruinzinho mesmo, mas Deus trabalhou apesar disso, né? Agora, quando Jesus vem e ele edifica a sua igreja, né? E você vê, Jesus mandou que eles fizessem discípulos de todas as nações. Mas demorou um tempo até aqueles apóstolos entenderem a universalidade do Evangelho. Paulo teve aquela experiência em Damasco, ficou aqueles 3 anos sumidos, ninguém sabe onde ele ficou. Ele disse que ele aprendeu o Evangelho de Cristo mesmo. E parece que Paulo, pelo conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, ele, por causa dessa revelação do Evangelho diretamente de Cristo, ele entendeu muito mais claramente a universalidade do Evangelho. Quer dizer, os apóstolos conviveram 3 anos com Jesus, mas eles tinham dificuldade de ver esse Evangelho indo para todo mundo. Foi necessário aquele Pedro mata e come, né? A casa de Cornélio, para ele poder despertar, falar, peraí, não é só para nós, não, é para todo mundo. Mas Paulo já via isso, né? E mesmo com o concílio lá de Jerusalém, que tudo bem, Paulo, Barnabé, vocês vão para o gentil, a gente fica aqui. Em teoria resolveu, mas na prática continuou com dificuldade isso, né? Então eu penso que realmente as igrejas gentias de fato foram o missionário de Deus. Eles viram, por causa do trabalho do apóstolo Paulo, da teologia dele com
com mais propriedade, chegaram mais próximos do que realmente Jesus queria dizer, fazendo discípulos de todas as nações. Então, é o que eu penso, a missão no Antigo Testamento é de Deus, ele é o missionário. Ele chama Israel, mas Israel tem dificuldade. Quando ele vem e proclama o Evangelho, revela o Evangelho, os apóstolos, e especialmente Paulo, é que de fato levam esse Evangelho para... E é interessante, né? Porque você vai ter no Novo Testamento a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia, né? É a igreja de Antioquia que vai cumprir de fato com a missão, né? Exatamente. Às vezes me parece que Israel e a reforma protestante guardam certos paralelos. Existe uma crítica grande aos reformadores no que diz respeito aos programas missionários. O programa missionário foi um negócio que demorou para aparecer no ambiente protestante, né? Então, fala dos reformadores. E por que isso não aconteceu, né? O pessoal que é mais generoso com os reformadores costuma dizer que teve um período que a igreja protestante precisava se organizar internamente, não dava para pensar em missões. Tinha todas as querelas políticas no entorno, e é um argumento que faz um certo sentido. Quando você olha para Deuteronômio capítulo 4, quando você olha para Êxodo 18 e 19, quando você olha para diversas partes da Torá, para Gênesis 12, para a promessa para abençoar todas as famílias da terra, só assim, como é que não caiu a ficha desses caras? Né? E aí, no período de Juízes, talvez você pudesse lançar mão desse mesmo argumento. Dizer assim, não, peraí, eles estão se organizando ali, tá uma bagunça. Mas a verdade é que, muito rapidamente, Israel se deixa seduzir, como a gente também se deixa seduzir. E talvez esse seja um grande alerta. Pelas nossas próprias ambições e projetos megalomaníacos. Pelos nossos próprios desejos de ser como se é por aí. Grande como se deve ser e grandioso como se deve ser. Não é que a gente... Construindo as nossas Babéis, né? Construindo as nossas torres de Babel. Não é como se a gente precisasse de tempo para se organizar, é que a gente está gastando tempo construindo determinadas coisas para nossa própria honra, para nossa própria glória. Quando você olha para a descrição do autor de 1 Reis, de quem é Salomão, parece que Salomão está sendo elogiado, né? Você fala assim, poxa vida, quantas carruagens ele tem, quantos cavalos. Aí você olha para Deuteronômio e você vai ver o seguinte, olha, quando você tiver um rei, Israel, não seja ele parecido com os reis das outras nações. Não tenha ele muitos cavalos, não tenha ele muitas carruagens. Ou seja, o autor ali de 1 Reis está fazendo uma crítica. Elegante, mas uma crítica. Né? O que está acontecendo ali? Quando o reino está organizado, não tem missão. Quando o reino está organizado, as outras nações servem para que eu possa, com o ouro delas, com a madeira delas, com o trabalho forçado delas, com a escravidão, construir o templo do Senhor e construir a minha própria casa, que vai ser o dobro do tamanho do templo, que era o Palácio de Salomão, era o dobro do tamanho, né, do templo. E você vai olhando para Israel ao longo do tempo, aí você fala assim, no exílio não dá, né? Vai ser bênção para as nações no exílio? Olha, no exílio até é um pouco. Porque tinha um camarada lá chamado Daniel, porque tinha um tal de Ananias, um outro que era o Misael, outro que era o Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, que, olha, ali até que teve um certo testemunho. De certa forma, homileticamente falando, isso aqui não é exegese nem teologia, tá? Mas homileticamente falando, de certa forma, isso me traz um certo lembrete. Será que a gente precisa passar
sempre por momentos de agrura e de provação e de exílio, para que a gente se lembre que a gente precisa testemunhar? Que a tentação é a gente olhar para a história de Israel e falar, aqueles caras lá. Não, nós. E, inclusive, Vitor, se me permite uma participação, no exílio, né? E a oportunidade não faltou para Israel ser luz às nações. O Salmo 137. Perfeito. Os que, junto aos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Os nossos estertores pediam que fôssemos alegres, que cantássemos os hinos de Sião. Como haveríamos de cantar o canto do Senhor em terra estranha? Eu sempre fiquei pensando, né? Por que será que os babilônios pediriam para que os israelitas cantassem em Babilônia? Eu pensei em duas possibilidades. Uma é o requinte da crueldade. Não era só importante invadir Jerusalém, trazer aquele pessoal, fazer com que eles trabalhassem para a Babilônia. Era um outro país, uma outra língua, outra cultura, outra religião. Mas o requinte de crueldade. Faça as coisas rindo. Se possível, cante. O requinte de crueldade. Mas existe uma outra possibilidade, que é a música dos israelitas, comparada à música que era feita em outros povos, era uma música sofisticada, complexa. Ela não só tinha uma banda, ela só não tinha um coral, ela não só tinha instrumentos que o próprio Davi inventou, mas a composição musical, o texto da música era de fato sofisticado. E não é difícil imaginar que essa música de Israel tivesse fama no Oriente Médio. Então, não é difícil imaginar que os babilônios, sabendo que aquela gente estava lá em Babilônia, canta essa música de que todo mundo fala, canta pra gente. Rapaz, era a hora deles falar, então senta aí, senta que lá vem a história. E aí eles pegam o Salmo 136, porque a misericórdia do Senhor, e dizendo todas as coisas, era a chance que eles tinham de mostrar o Deus da aliança. E eles só estavam lá por desobediência, mas Deus tinha sido leal com eles todo o tempo, né? Mas eles dizem, aqui a gente não... Que grude a minha língua no céu da boca, que a minha mão direita define, é a resposta do Salmo. Eu gosto de pensar numa combinação das duas hipóteses, porque de fato não tem alternativa se não pensar que é cruel. Você pedir que um povo escravizado sorria sempre será cruel. Agora, quando a gente lê a epopeia de Gilgamesh, e a fundação da ideologia babilônica, tem ali uma mitologia e uma ideologia de enaltecer Babilônia como a grande cidade que dá testemunho dos deuses. Então, se existe algo de sublime para ser cantado, vai ter que ser cantado aqui. Se existe uma música bela, ela tem que ser tocada aqui. Então, me parece que as duas coisas podem ser combinadas. Agora, o que eu acho mais interessante é a continuação do Salmo. Que na continuação do Salmo, o salmista diz assim, bem-aventurado aquele que despedaçar os filhos da Babilônia contra a rocha. Ainda tem um vaticínio contra os edomitas um pouco antes, né, mas bem-aventurados os que despedaçarem os filhos da Babilônia contra a rocha. A conclusão do salmista é, diante de toda essa injustiça, a única justiça possível é a punição desses que tanta dor nos impõem. E o que vai crescendo no período pós-exílico depois é um ressentimento frente a essas histórias de crueldade que cada vez mais recrudesce uma narrativa
que impossibilita uma visão missiológica de Israel. É natural que os discípulos não queiram ir para outras nações, afinal de contas eles sofreram na mão do Babilônio, eles sofreram na mão do Persa, eles sofreram na mão do Seleucida e agora eles estão sofrendo na mão de Roma. Roma tem mais é que ser conquistada, acabou essa história e tal. Né? E eu fico imaginando Jesus, lendo o Salmo 137, adolescente, mais jovem, em algum momento que eu não sei quando, Lucas diz que Jesus foi crescendo em sabedoria. Não sei quando foi que Jesus se deu conta de todo o papel que ele tinha. Isso Lucas não diz. Mas eu fico imaginando Jesus, adolescente, e depois jovem, lendo o Salmo 137, em algum momento percebendo que o filho que ia ser despedaçado contra a rocha era ele. Sabe, termina aí, que só poderia haver justiça, de acordo com o Salmo 137, se aquela dor, se aquele sofrimento, se aquela injustiça fosse punida. E que ele ia levar sobre si aquilo. Ele seria aquele que seria despedaçado. Não contra a rocha, mas contra o madeiro. E essa é a loucura do Evangelho, que faz com que essa mensagem de ir para as outras nações seja de fato um negócio de outro mundo. É um negócio de outro mundo. O próprio Deus chegar e falar assim, precisa ser feita a justiça. Está resolvido. Vai ser feita, de uma vez por todas. Eu entro na história. Vai ser feita contra mim. Acabou. O Deus missionário, né? A gente estava falando de que o povo de Israel tinha dificuldade de entender o papel que Deus tinha reservado para eles de ser luz para as nações. Então, no Salmo 137, você tem aquele grupo de cativos, né? Dizendo para o pedido dos babilônios, a gente não canta, vocês não são dignos do nosso canto, não. Canto do Senhor em terra estranha, quem te não canta, não. Quando eu estudei o Antigo Testamento com o Dr. Van Groningen, na época que ele veio aqui no Brasil, uma das coisas que eu aprendi com ele é que existe uma teoria dos eruditos do Antigo Testamento de que Deus não só inspirou os salmos, mas Deus cuidou da compilação dos livros. Não é só a escrita, mas onde eles vão estar. E existe uma teoria de que um salmo responde o outro. E isso só poderia acontecer se realmente Deus estivesse controlando de que um salmo tivesse uma sequência do ponto de vista de Deus. E o Salmo 137 e o 138 é um dos argumentos que comprova essa teoria. Por quê? O Salmo 137 é a palavra daquele povo dizendo, tudo bem, aqui a gente não vai cantar não, tá? Vocês estão esperando, mas a gente não vai, a gente quer mais que vocês se explodam mesmo. Mas Deus continua em missão, mesmo contra a vontade do povo que ele escolheu para fazer a missão. E o Salmo 138 começa assim, render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. É incrível que Deus, apesar do seu povo dizer, eu não canto, mas eu vou mostrar a minha glória no meio desse povo. E aí o Salmo 38, prostrar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia, da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. É o Deus dos... Os missionários fracassaram do 137, mas o Deus missionário entrou na jogada e diz, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Queria ficar aqui um tempão aqui conversando sobre isso, mas infelizmente o nosso tempo vai acabando. Isso, essa reflexão tem me feito pensar, interessante, né? Por muito tempo
houve uma divisão ali entre os teólogos e os missionários. Como ser teólogo era diferente de ser um missionário. E ser um missionário não queria dizer que a pessoa era uma pessoa estudada, que precisava estudar. Mas olhando para a Bíblia e nessa perspectiva, não tem como a gente estudar teologicamente se a gente não se envolver em missão. E não tem como a gente se envolver em missão se a gente não refletir teologicamente. Por isso é importante que uma faculdade como, por exemplo, a FLAM, ela seja uma faculdade teológica, mas com um viés missionário, com um viés de que há um Deus em missão, e todo o conteúdo desenvolvido é a partir da missão, como a gente sempre tem repetido. Uma frase do René Padilha, que a missão é a parteira da teologia, né? Ele vai dizer que não é a teologia que tem uma missão, é a missão que antecede a teologia. A missão não é uma área da teologia, mas é a teologia que é a organização do pensamento missiológico. Então, que é isso mesmo. Deus continue abençoando o senhor, professor. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Vai ter que voltar, né? Foi muito legal e a gente vai conversar mais. Obrigado, Vitor. Sou eu quem agradece. E obrigado você que esteve assistindo aqui com a gente. E se você quer saber sobre algum curso da FLAM, essa faculdade teológica, mas que é uma teologia a partir da missão, se inscreva aqui no link para receber as informações aí da FLAM e também do Instituto Jovens da Verdade. Perfeitamente. Né? É isso aí, e voltamos para o próximo encontro.